A gente está vendo agora, já começando com uma notícia urgente. O Agora é uma notícia que é destaque no site da CNBC Internacional. Já está aí na tela para você. Olha só. A China contra-ataca com tarifas de 125% sobre os Estados Unidos a partir de amanhã, dia 12 de abril. A nova retaliação aumenta a taxação para produtos norte-americanos, que estava em 84%. A decisão foi anunciada pela Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado. A China responde aos Estados Unidos, que nesta quinta-feira informaram que a tarifa sobre produtos chineses soma 145%. Mesmo que os Estados Unidos continuem a impor tarifas mais altas, isso não vai fazer mais sentido e se tornará uma piada na história da economia mundial, disse o comunicado chinês. Com tarifas no nível atual, não há mais mercado para os produtos dos Estados Unidos na China. Se o governo norte-americano continuar a aumentar as tarifas sobre produtos chineses, a China irá ignorar, acrescenta o texto. Bom, Mari Almeida já com a gente aqui no estúdio, como todos os dias, agora nesta manhã de sexta-feira. Mari, de fato, com essa notícia que a gente acabou de ver, né? Xi Jinping disse que o anúncio da retaliação aos Estados Unidos, nesta guerra, não há vencedor. Há pouca perspectiva de trégua, né? Bom dia. Bom dia, Paula. Acho que a China, ela reafirmou em diversos momentos, desde que se teve início essa escalada, né, pegando aí o Liberation Day, que foi a quarta-feira passada, como que a China tem se posicionado? De maneira um pouco mais serena, no sentido de que ela não tem dado anúncios de ampliação, nem não tem trazido outras questões, a não ser a retaliação recíproca, e aí, ou seja, sempre reagindo e com um certo padrão. Um dia e meio, mais ou menos, depois do anúncio dos Estados Unidos, a China vai e repete a tarifa, e agora veio com esse empacotamento final de dizer só que vai parar de fazer sentido. Só para a gente recuperar, porque a semana foi bem corrida, né? Foi bem agitada em termos de atividades aí. Então, só para recuperar um pouquinho o fio. O que aconteceu? Vamos lá. Quando o Donald Trump entrou na Casa Branca, ele já fez dois anúncios iniciais de aumentos de 10%, de colocação de 10% duas vezes, portanto, somando 20 tarifas para a China. Aí ainda envolvendo, inclusive, a questão daquele encaminhamento de colocar tarifas para trazer os países para conversa em termos das drogas. Tinha o fentanil, a discussão de entrada irregular de fentanil nos Estados Unidos e dos países serem responsáveis, inclusive China, por isso. Bom, além desses 20% que ficaram ali no cantinho, quarta-feira passada, no tal do Liberation Day, dia 2 de abril, o Trump fez aquela lista de vários países e aí a China entrando com 34%. Isso foi quarta. Sexta-feira, a China anuncia também que coloca 34%. Segunda-feira, Estados Unidos, mais 50%. Na quarta-feira, a China vai 50%, 50% de novo. Somando aí, então, 84% recíprocos, mais os 20 iniciais que os Estados Unidos já tinham colocado. China, então, sempre retalhando em cima das novas taxas, daquelas que começaram a partir da quarta-feira passada. Os 20 iniciais, ela tinha ido questionar na Organização Mundial do Comércio, na OMC. Bom, 84. Na própria quarta-feira, depois da China retalhar os 50, os Estados Unidos ampliou para 125, que agora depois ele esclareceu que eram 145, mas são 125 mais os 20 iniciais. A China, então, sexta-feira da China, anunciou, agora cedinho, portanto, para a gente, anunciou que também sobe aos 125. Esse foi mais ou menos a sequência. Veja que tem um padrãozinho em relação à reação chinesa, que é o conhecido do ponto de vista de negociação no mecanismo de tit for tat. O que é isso? A China está se posicionando no lugar de dizer, eu reajo, e na mesma moeda, eu não começo, mas eu sigo. E ela sempre vem dizendo, olha só, eu estou disposta, portanto, a seguir também se for negociação. Ou seja, se os Estados Unidos falam mais tarifas, eu falo mais tarifas. Se os Estados Unidos falam vem para a mesa, eu vou para a mesa. E isso é o posicionamento chinês. Donald Trump tem dito que ele quer o quê? Que cada vez que ele coloca uma tarifa, ele quer que a China pare e volte para a mesa antes de retaliar. Isso significaria, do ponto de vista chinês, sentar na mesa numa posição pior do ponto de vista da negociação, ou seja, mais fragilizada. E é isso que a China está dizendo, não vou fazer, eu assumo para mim os problemas que vão acontecer, a economia vai ter um baque, mas é um baque geral, vai ser para a economia dos Estados Unidos e para a economia chinesa. Não é bom para ninguém, só que eu não vou voltar atrás, eu estou aqui nesta posição. Se você quiser negociar, eu vou negociar. Se você atacar, eu vou atacar. E aí a gente vai sentar para negociar em igualdade de condições. Bom, situação agora é essa o que saiu no comunicado também. Já escalou tanto a parte do ataque em termos de tarifas que do ponto de vista econômico de preços já faz pouco sentido. Como assim? Os preços mais do que dobraram. Quando a gente pensa em 145% de tarifa, no caso dos Estados Unidos, ou 125% no caso da China, é mais do que o dobro do que os preços que eram praticados anteriormente. Significa que alguém teria que estar operando com mais do que o dobro aí de margem dentro da sua estrutura produtiva para poder incorporar, seja esse valor no custo, seja isso como preço de produto final. Então, é muito difícil, realmente, por isso essa frase de dizer não tem mais como, ficou inviável ter produtos americanos da economia chinesa e vice-versa. Por quê? Porque é muito mais alto o preço. Agora, é só uma escalada do ponto de vista de narrativa, porque na prática já quase não tem efeito econômico. Atingiu um ponto aí inelástico, um ponto onde a demanda já não consegue mais reagir porque já aumentou demais o preço
preço, não tem mais mercado. Bom, o que isso significa? A gente vai ver agora se qualquer reação Trump. Normalmente, se a gente pegar pela última semana, toda vez que a China faz um posicionamento, o presidente Trump reage ainda no mesmo dia. Então a gente deve ter notícias agora nessa sexta-feira. E aí lembrar que os mercados não estão separadinhos perfeitamente, não tem uma divisão pura, onde é só um produto final aqui que deixa de entrar na China ou só um produto final que deixa de entrar nos Estados Unidos. É um conjunto da cadeia produtiva que acaba sendo machucada e das empresas americanas, porque as empresas também não estão em um lugar ou em outro. A Apple, que foi um grande exemplo de queda de preço ao longo da semana, ela está instalada na China, ela tem outros países também, mas um país onde ela está instalada é na China e o maior mercado consumidor da Apple é chinês, não são nos Estados Unidos. Então, quais decisões a Apple vai tomar a partir de agora? Ela volta, não volta? Lembrando, esse mercado consumidor chinês da Apple gera também recursos para os Estados Unidos, porque os lucros do consumo chinês voltam para os Estados Unidos. Mas isso tudo não está na conta. A China está pressionando para dizer, eu até sento na mesa, mas se você colocar a conta inteira e não só essa relação comercial, que sim, é deficitária do ponto de vista dos Estados Unidos, mas é só a primeira camada de uma integração muito mais complexa e que, se for para mudar, vai ter que ser mudada com talvez um pouco mais de calma. E em algum lugar, esses dois modos de negociar vão ter que se encontrar. Esse ímpeto do Trump com essa calma dos chineses. Vamos ver se isso vai acontecer, como vai acontecer. Certamente o dia de hoje deve ter alguma virada no tom aí, porque agora a escalada de tarifas realmente atinge um ponto onde realmente são espaços mais para memes e debates da piada histórica que está virando, e eu espero que isso possa ainda ser revertido, a gente tenha alguma consequência concreta, porque por trás de tudo isso tem vidas reais, produtos reais, uma economia real que está sendo muito afetada. Paula. É isso, Mari. A gente segue acompanhando e vamos aguardar, né? Concordo com você, porque com certeza, com esse pronunciamento agora do governo chinês, certamente o Trump também vai devolver, né? Vamos acompanhar. 7:09 e agora a gente vai exibir uma reportagem da CNBC americana que explica o cálculo do governo dos Estados Unidos para essa tarifa acumulativa de 145% sobre os produtos chineses. Vamos dar uma olhada. Esses números estão sempre mudando. A Casa Branca confirmou que a nova tarifa total contra a China agora é de 145%. Não se trata de uma nova escalada, mas está escrito na ordem executiva que se trata de uma tarifa recíproca de 125%, adicionados à taxa de 20% por conta do fentanil. Então, 145% é agora a nova taxa exata sobre os produtos chineses. Portanto, esse é um fator que pode estar puxando os mercados para baixo, além de todas as tarifas que ainda permanecem mesmo durante essa pausa de 90 dias. Aqui estão elas. A maior delas é a taxa contra a China, que, segundo a Casa Branca, deve se manter em 145% e a retaliação de pelo menos 84% da China sobre a maioria dos produtos americanos. Além disso, há também as tarifas setoriais de 25% ainda em vigor. Elas incidem sobre metais e automóveis. Tem as tarifas do Canadá e do México sobre tudo o que não estiver em conformidade com o acordo USMCA, o que é um número significativo. E há a tarifa de 10% sobre praticamente todo o resto dos países. Portanto, mesmo com as negociações, essa tarifa básica parece ter vindo para ficar. Todos esperam que a tarifa básica de 10% seja a base e que será necessário algum tipo de acordo extraordinário para que o presidente possa reduzi-la. Isso não significa o fim das ameaças tarifárias. Mais tarifas devem ser impostas sobre o cobre, a madeira, produtos farmacêuticos e semicondutores. Há também uma tarifa de 25% sobre os países que compram petróleo venezuelano, que pode entrar em vigor a qualquer momento. E restam 90 dias de incerteza, enquanto o governo negocia com outros países. As estimativas variam. A taxa tarifária média efetiva, depois de ontem, ainda está em torno de 20% a 25%, talvez mais alta agora por causa da taxa de 145%. Portanto, a média está praticamente no mesmo nível em que estava antes da pausa. Existem motivos para otimismo, pode-se dizer, porque o presidente mostrou que está aberto para negociação. Mas quando se trata das tarifas em vigor, estamos praticamente no mesmo ponto em que estávamos antes. Megan, quais são suas expectativas ou o que podemos esperar nesses próximos 90 dias? Só a mão de obra necessária para tentar negociar com não sei quantos parceiros comerciais parece ser algo muito difícil de ser feito. Sem dúvida. É por isso que a Casa Branca está priorizando esses países. Eles precisam resolver qual será a prioridade. Antes da semana passada, eles diziam que talvez fizessem isso com base nos déficits comerciais, começando com os países com os maiores déficits. O representante do comércio, em testemunho no Congresso esta semana, disse que eles têm que tomar algumas decisões como essa, e que esses não serão acordos comerciais formais, como conhecidos por lei, o que significa que não envolverão o Congresso. Esse é um problema muito maior. Isso envolve muitos advogados. Um assessor do Senado me disse que eles não receberam nenhum aviso do governo de que as chamadas negociações comerciais formais estão próximas. Isso significa apenas que elas serão mais simples. Elas são feitas diretamente com cada país. Portanto, acho que a Casa Branca quer fazer barulho. É possível que alguns acordos sejam anunciados em breve. Kevin Hassett disse que alguns estavam quase prontos. Eles só precisavam de uma espécie de advogado. Portanto, veremos o que vai acontecer a partir daí. Gostaria de saber onde a Europa se encaixa nessa lista de prioridades, porque, obviamente, é um bloco grande de 27 países e um grande parceiro comercial. Sem dúvida. E parece ser o parceiro comercial com o qual o presidente está mais irritado, depois da China.
Houve muita especulação ontem, na primeira enxurrada, quando ainda estávamos tentando definir os detalhes, sobre se a União Europeia também cairia para a taxa mais baixa de 10%, ou se permaneceria onde estava porque havia votado para aprovar alguma retaliação. Acredito que a Europa deve estar no topo dessa lista. Se não houver progresso com o bloco, o governo americano poderá aumentar a taxa e sofrer mais retaliações. Bom, Mari, a gente viu aí, né? Trump vem com 145%, China devolvendo agora com 125%. Já está impraticável fazer negócio entre os dois países, né? Porque eu penso, se, por exemplo, dos Estados Unidos, um produto de R$10 mil, hipoteticamente, sairia R$24.500. É impraticável isso. É isso que a gente estava comentando antes, onde, do ponto de vista desta relação bilateral China e Estados Unidos, a forma como foi conduzida, puxada pelo presidente norte-americano, essa negociação, digamos assim, essa relação que não houve negociação, houve imposição aí de ambos os lados, mas a forma como se deu esse processo, basicamente culminou na situação de que não há comércio possível entre os dois. Nesta toada, do ponto de vista dos preços, você está criando, na verdade, uma barreira de impossibilidade de praticar comércio bilateral. Muito bem, isso é o fato que está acontecendo e claramente tem algum aspecto que vai chegar numa parte onde vai ter que ser uma negociação. Aqui os dois estão brigando para ver as condições dessa negociação. Isso é o fio condutor do presidente Trump para todas as demais tarifas, né? Que é assim, dizendo que ele quer negociar. Acontece que esse processo de negociação, onde a gente está hoje, do ponto de vista internacional, ele gera principalmente o fator que a única coisa que se sabe com certeza é a grande insegurança que se tem sobre o que essa negociação vai trazer. Por dois fatores. Desde que o presidente Trump assumiu, a gente tem pouca capacidade de antecipar os movimentos. Ou seja, o que pode vir? Qual é a racionalidade? Existe regra? Existe processo? Não, é uma coisa bem assim, confie no Trump que ele está seguindo aí um grande plano, que é um plano de reequilíbrio do processo industrial nos Estados Unidos, na tese, mas ele não tem passagens que podem ser antecipadas. Do ponto de vista do comércio, significa dizer, a qualquer momento uma tarifa pode vir, a qualquer momento uma tarifa pode ir, pode ser cancelada, pode ter uma tarifa com outro desenho, pode ter uma empresa que é excepcionalizada, pode ter um produto excepcionalizado. Então, é um grande mar de dúvidas em relação a isso, aos movimentos que estão postos ali, que partem da regulamentação norte-americana. Além disso, um outro fator importante é que, caso a fala que está sendo colocada junto com essa irregularidade, que é a de venha negociar, seja real, o que se espera dessa negociação? E isso a gente tem muito pouca informação. Então, mesmo que se tenha a ideia de que tem 15 países que ele vem dizendo, tem um número de países negociando para quê? Qual é o resultado final disso? Equilíbrio do déficit bilateral, ou seja, acabar com os déficits, os Estados Unidos vai com todos os países ter um equilíbrio pleno. Isso, do ponto de vista econômico, é bastante insustentável, porque os países e os agentes econômicos dentro de cada país são dinâmicos. Então, se o equilíbrio, por exemplo, numa relação Vietnã e Estados Unidos, quem me garante que no próprio Vietnã não tem outras relações do Vietnã com o Camboja, do Vietnã com a China, que acabam tendo um desvio de comércio e, no final, uma exportação, digamos assim, mediada pelo Vietnã da China aos Estados Unidos. É difícil fazer esse controle pleno. Historicamente, a gente sempre brigou pela... O que é melhor? Um pleno controle, supercentralização e ajuste da economia por parte dos governos, ou deixar o mercado tomar suas decisões, alocar seus recursos e, com isso, fazer uma tomada de decisão mais descentralizada. Em tese, os Estados Unidos sempre apostou na descentralização como um mecanismo mais eficiente. Essa virada de vamos sentar na mesa com Donald Trump e ele vai decidir quem negocia com quem, em que patamar, com qual produto, é algo que, em tese, é muito difícil de chegar ao melhor resultado de eficiência. Então, do ponto de vista da economia internacional, o que se tem? Um governo dos Estados Unidos que pode mudar os mecanismos e instrumentos que ele está usando a qualquer momento. E para qual finalidade? Não se sabe, porque essa finalidade não é simplesmente um fio econômico, uma lógica econômica plena de eficiência, mas alguma coisa que deve estar estabelecida numa relação muito concentrada na Casa Branca. E aí, adivinhar isso a cada dia fica difícil e os mercados acabam reagindo. Paulo? Bom, Mari, já demos aí um panorama desse cenário, né, no comecinho do agora. Em relação ao fechamento das bolsas asiáticas, ainda em queda, porque a gente está vendo bastante oscilação, mas nesta semana em especial, tudo muito no vermelhinho, né? Sim, porque como eu estava dizendo, a gente tem uma grande volatilidade, uma grande insegurança em relação a como as economias vão se comportar e os mercados nesse nível de volatilidade, né, nesse nível de insegurança, eles acabam reagindo de maneira volátil também, mas numa tendência geral de queda. Então, o que a gente viu na Ásia-Pacífico ao longo, desde a semana passada, ao longo de todo esse processo do tarifaço, foi um processo de redução do nível de funcionamento dos pontos aqui de cada uma das bolsas. Todo mundo, se a gente comparar com a semana passada, está num nível de negociação menor, tá? Então, os preços, portanto, das ações, das empresas, da atividade que está na bolsa, nas várias bolsas, nos vários países, ele é menor porque a perspectiva é de perdas no conjunto da obra por enquanto. Ainda que você tenha pequenas flutuações positivas quando o mercado, depois que alguma coisa cai muito, o mercado normalmente olha essa queda, entende alguma oportunidade, compra.
depois, de novo, volta a dúvida, gera aí uma incerteza, um receio, e você sai de novo da bolsa, cai o preço, volta um pouquinho, compra, mas essa volatilidade cada vez mais intensa, mais forte nos valores e sempre terminando num patamar inferior ao que tinha começado. Então, no caso da sexta-feira na Ásia Pacífica, o que a gente tem? O Nikkei no Japão caindo 2,96%, fechando em 33.584,5 pontos. Hang Seng de Hong Kong subiu 1,26%, uma pequena alta, fechando em 20.943. De novo, só para exemplificar aqui o que eu vinha dizendo. O Hang Seng estava em 23.400 na semana passada, antes de começar o tarifaço. Então, apesar desse aumento de 1,26%, o total da pontuação ainda é menor. Kospi na Coreia do Sul andando um pouquinho de lado, mas no sentido negativo, fechando em menos 0,5%, com 2.432,72 pontos. E o ICX 200 da Austrália, menos 0,82%, fechando em 7.646,5 pontos. Então, bolsas na Ásia Pacífico na sexta-feira, com esse dia, finalizando 9 dias, 10 dias aí do tarifaço de Trump, dando esse sinal. Qual que é o recado? Bom, tem algumas flutuações, tem volatilidade, o mercado é racional e quando vê oportunidade volta e compra, mas isso não é um cenário de tranquilidade, nem com a suspensão de 90 dias ou espera de mais 90 dias. O que marca ainda é muita dúvida e na dúvida o cenário, a indicação futura é de baixa. Então tendências de baixa, fechando a sexta-feira lá do outro lado do mundo, dizendo, olha só, precisamos de alguma notícia um pouco mais sólida, alguma notícia mais racional para que a gente volte a crescer de maneira consistente e não só pontualmente por um anúncio aqui e ali ou uma oportunidade aqui ou ali. É isso, Paulo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o envio de tropas para o Panamá. O governo dele fala em expulsar os chineses e recuperar o controle do canal interoceânico. Reportagem de Luciana Amaral. O anúncio foi feito durante a reunião de gabinete, transmitida ao vivo pela Casa Branca. We've moved a lot of troops to Panama and filled up some areas that we used to have and we didn't have any longer, but we have them now. And I think it's in very good control, right? O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, também participou da reunião. Ele disse que o envio de tropas faz parte de um memorando assinado com o Ministério da Segurança do Panamá nesta semana. They want the communist Chinese out, and with our troops there partnering with their forces, we've got a chance to push them all the way out. O governo de Donald Trump afirma que a administração chinesa de portos e outras estruturas pode ser usada para espionagem. Pressionado pelos Estados Unidos, o governo do Panamá se retirou da nova Rota da Seda, um amplo programa de investimentos liderado pela China. A maior presença dos Estados Unidos na América Latina acontece no momento em que os países da região buscam uma maior aproximação e estudam formas de reagir aos tarifaços de Donald Trump. Ainda assim, a região está dividida. A cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada nos últimos dias em Honduras, terminou sem consenso. Ficaram de fora da declaração final a Argentina, Paraguai e Nicarágua. A chancelaria paraguaia disse que não se chegou a um entendimento mútuo na declaração, o que impediu que concordasse com os termos usados. Já o Ministério das Relações Exteriores argentino disse que a declaração é inválida e que os regimes autoritários estão ganhando voz na região com uma influência desproporcional. O Brasil vive atritos com os 3 países que se recusaram a assinar a declaração. Na Argentina, Javier Milei é o principal aliado de Trump na região e crítico de Lula. Com o Paraguai, o Brasil está numa crise de desconfiança diante da suspeita de espionagem. Já com a Nicarágua, não há mais relações frequentes e produtivas. A maior integração dos países latinos e caribenhos é de interesse da China. Em comunicado, o líder Xi Jinping parabenizou a cúpula da CELAC e se disse pronto para impulsionar novos projetos, viabilizando o que ele chamou de uma comunidade China-América Latina. Brian, começando pela questão do Panamá, você dirige uma revista de enorme influência no mundo diplomático e político latino-americano em geral. E no comecinho deste ano, pouco depois da posse de Trump, você escreveu um artigo que foi traduzido para o espanhol, para o português, teve grande repercussão, no qual você tentava identificar, afinal de contas, o que o Trump quer do canal do Panamá. E aí você escreveu o seguinte: a explicação final e mais problemática possível é que Trump realmente quer o canal de volta. É onde chegamos? Ninguém sabe. Eu sei que não é uma resposta que você quer, mas é a verdade. Seja nas tarifas, seja no canal de Panamá, ninguém sabe exatamente o que está na cabeça do Donald Trump, do presidente Trump. Isso é a estratégia dele, ele gosta da incerteza, ele é orgulhoso de ser imprevisível.
Com respeito a Panamá, eu vejo o seguinte, eu vejo um presidente que quer sair na história como um dos grandes presidentes da história dos Estados Unidos. Em algum momento ele se convenceu que tinha que ser como o presidente William McKinley, que não é um presidente muito conhecido no mundo e nem nos Estados Unidos, mas no final do século XIX, o William McKinley fez a última grande expansão do território americano, tomando Cuba, Porto Rico, Filipinas, depois da guerra com a Espanha. E tem uma montanha em Alaska, nos Estados Unidos, né, que leva o nome dele. Talvez essa seja a intenção do Donald Trump, encontrar uma estratégia para ter uma montanha que também algum dia leve o seu nome. O problema é que tem outra gente no mesmo governo americano que sabe que essa estratégia não é factível. Panamá, por exemplo, tem uma questão longa de soberania sobre o canal. Então, resolver esses desejos do presidente Trump e a realidade é um tema difícil. Eu não sei Lorival, qual teria que ser o tamanho da montanha para abrigar o ego do Trump. McKinley é a maior montanha ali daquela parte do... E, aliás, tinha recebido um nome local e ele trocou o nome Isso, assim que assumiu. Imagina se ele cisma com a Aconcagua, por exemplo, que deve ser mais alto que o McKinley. Mas vamos à questão do Panamá. Não foi um acontecimento trivial o de hoje. Não foi uma resposta do Trump a jornalistas ou algo que ele deixou escorregar numa entrevista coletiva, nada disso. Ele está do lado do chefe de defesa dele, o Hegseth, o chefe do Pentágono, que foi ao Panamá. E volta para reportar a Trump que ele conseguiu coisas importantes no Panamá. E aí o Trump vem e diz, eu estou ampliando minha presença militar. Até onde ele vai? Pois é, até aqui, até ontem, né, a nossa hipótese, eu trabalhava com a ideia de que o Trump não tem interesse em se engajar militarmente, que ele pretendia usar as tarifas como uma forma de conseguir o que ele quer, e de fato as tarifas são um substituto à guerra militar, né? A guerra quente, a guerra comercial é uma forma de guerra, mas sem matar as pessoas com armas e tal. Agora, de fato, acho que esse abre um novo capítulo, isso que aconteceu hoje. Ele também está ameaçando o Irã de bombardeá-lo, caso não assine um acordo nuclear. Tem negociação sábado em Amman. E o Trump realmente ele é muito imprevisível, muito egóico, muito paranoico, né? E se ele sentir que a autoridade, a liderança ou, de alguma forma, o valor dele como pessoa e como líder está sendo ameaçado, contestado, ele pode enveredar por um caminho desconhecido para ele mesmo. Isso é o que a gente sabe sobre o Donald Trump. Ele improvisa muito. Com relação à forma como ele vê o poder, né, o Bob Woodward uma vez perguntou isso para ele, como é que você define o poder? Bob Woodward, jornalista do Washington Post, né? E ele respondeu, a chave do poder é o medo. E esse se tornou, então, o título do livro do Bob Woodward, Fear, Medo, né? As tarifas, sem dúvida, elas tiveram e têm esse papel de deixar todo mundo em pânico, com medo e tal. Se ele considerar que no caso do Panamá, e parece evidente que no caso do Panamá as tarifas não se aplicam, não vão, digamos, expulsar os chineses e tal, reduzir a influência dos chineses, então uma presença militar americana naquela região pode sim, num erro de cálculo, num acidente, num incidente, levar a algo inesperado e indesejado. Daniel, é sabido, a gente tem tratado disso aqui no WW extensivamente, como que a diplomacia brasileira, o governo brasileiro se prepararam para uma guerra comercial. Se prepararam para a imposição de tarifas. Claro, todo mundo foi surpreendido com o que aconteceu outra semana, não só o governo brasileiro. Está numa longa lista de países que ficaram da noite para o dia absolutamente atônitos com o que estava sendo implementado, e depois tem essa volta atrás do Trump. Mas agora a gente começa a ver o desenho de uma questão geopolítica. Não, eu vou colocar entre aspas, porque a importância do comércio é enorme para a economia mundial, mas apenas o comércio aí já está saindo de cena. Nós estamos possivelmente diante de outro tipo de questão geopolítica, essa do Panamá. E como é que nós estamos vendo isso?
Olha, William, só para complementar aqui uma coisa que não pode passar despercebida no caso do Panamá é que o Pete Hegseth, secretário de Defesa, esteve na cidade do Panamá nos últimos dias, se encontrou inclusive com o presidente do Panamá e eles fizeram um comunicado conjunto, grifo aqui no conjunto. E quando acabou sendo divulgado o comunicado conjunto pelos Estados Unidos, o texto era outro daquele divulgado pelo governo panamenho. A palavra soberania inalienável sobre o Canal do Panamá deixou de constar desse comunicado. Eu me lembrei muito de uma fala aqui do Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, que dizia o mínimo que você tem que ter é química, ou vamos dizer, confiança entre dois negociadores para chegar em algum tipo de acordo. Se você se perde na tradução para encarar com boa vontade o que aconteceu no episódio de Panamá, é difícil chegar a qualquer tipo de acordo, porque você tem a erosão da confiança em si mesmo, né? Agora, no caso concreto aqui de China e a migração do que está acontecendo, já passou a ter uma percepção do governo brasileiro e de pessoas que têm conversado diretamente com o presidente Lula praticamente todos os dias, que o que está na cabeça do Trump hoje é China, é a disputa geopolítica com a China, que ele usa as tarifas também por causa disso, não é só olhando o déficit comercial. Então, que uma próxima rodada, talvez não seja amanhã ou na semana que vem, há esse elemento de imprevisibilidade muito grande, mas que uma coisa que vem por aí, principalmente para os países da América Latina, é a aplicação de tarifas mais pesadas para aqueles países que se relacionam de forma intensa com a China, que importam grandes volumes de mercadorias industriais da China, ou que têm grandes investimentos chineses em infraestrutura, ou que fazem parte da iniciativa Cinturão e Rota. Tudo isso pode ser levado em conta não numa fórmula matemática, porque a gente viu que isso não funciona na Casa Branca, mas numa abordagem da Casa Branca de punir com tarifas no primeiro momento aqueles países que se relacionam com a China. Ou seja, não é mais sobre comércio, passa a ser também e principalmente a relação com a China pelos países da América Latina. Aí é uma história em que nós não estamos muito bem na foto, porque a nossa relação é bastante intensa, assim como o Peru, assim como Colômbia e uma série de outros países da região. Em outras palavras, quem se dá bem com a China vai se dar mal com os Estados Unidos. Há um texto seu que você publicou agora há pouco no site da CNN com um pouco mais de detalhes do que você disse, Caio. William, o governo brasileiro ele continua com uma estratégia dupla, né? Na política é uma estratégia mais agressiva, na diplomacia mais agressiva. Haja vista tudo que aconteceu lá em Honduras, nessa passagem, o Lula liderou, o Itamaraty liderou uma conclusão ali de um texto, uma confecção de um texto, deixando claro ali uma crítica ao Donald Trump, né? E ganhou com isso o apoio da maioria dos países, de 30 dos 33, à exceção apenas do Paraguai e da Argentina, que são ligados e que sequer mandaram o alto escalão de seus governos. Então, na política e na diplomacia, na minha leitura, é uma estratégia mais agressiva. Por outro lado, na estratégia comercial, sendo extremamente pragmático e, uma ironia, até diplomático, né? Porque o governo brasileiro, o MDIC e a área econômica do Itamaraty, Maurício Liro, fazendo uma condução que está dando certo até agora, né? É surpreendente isso, né? Que a estratégia política ainda não contaminou essa estratégia comercial que até agora está dando certo. Mas eu penso também que o governo brasileiro encontrou uma justificativa para abraçar a China de vez, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, o coração do governo brasileiro bate pela China, muito mais do que pelos Estados Unidos. Vamos pegar esse aspecto abrangente que você está sugerindo, que é muito relevante. Eu queria passar para a Thaís agora isso que você acabou de dizer. Você enxerga que tipo de estratégia aí especificamente comercial, no nosso caso, Thaís? William, a China é um parceiro estratégico para o Brasil, não tem como a gente escapar disso. O Brasil também é o maior receptor de investimentos da China, da América Latina. Essa preocupação que o Daniel traz, por exemplo, ela faz sentido, porque a hora que o governo americano fizer a conta vai perceber que nos últimos anos o Brasil recebeu mais de 40% de tudo que está investido da China na América Latina. Esse investimento já foi muito maior antes da pandemia e diminuiu depois da pandemia, mas ainda assim o Brasil continua tendo esse investimento. Então, eu não vejo como o Brasil consiga se desassociar, senão fortalecer essa relação ao longo dos anos, mesmo diante desse cenário ou dessa ameaça que o governo brasileiro enxerga. Essa ameaça que o governo brasileiro enxerga, Brian, na percepção do governo brasileiro é bastante real. É aquela percepção de que, como o Brasil depende em boa medida de mercados na Ásia, sobretudo na China, e a China e o Brasil entendem que a postura de Washington é cercar e conter o máximo que puder a China, faz sentido aos olhos do governo brasileiro esperar algum tipo de punição por conta disso.